Olá a todos, continuando com a parte 2 da aula 28, agora vamos falar sobre os teoremas da função implícita e da função inversa. Esses teoremas estão baseados nos conceitos que nós vimos na parte 1 da aula 28, ok? Nós recordamos que lá na aula 24, sobre derivação implícita, nós vimos que uma equação f de xy igual a zero pode definir uma função y que depende de x. O exemplo que nós vimos é o seguinte: dada essa equação x² mais y² igual a 1, é possível provar que ela define uma função y que depende de x. E de que forma que nós podemos fazer isso? Bom, ao isolar y nessa equação, nós obtemos que y é igual a y de x, que é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x², em que x pertence ao intervalo fechado de menos 1 a 1. É claro que aqui nós obtivemos duas funções. Uma quando nós consideramos o sinal de mais na frente da raiz, e a outra quando nós consideramos o sinal de menos na frente da raiz quadrada. Então, y é definido como uma função implícita de x pela equação x² mais y² igual a 1. Isso nós vimos lá na aula 24. Nós vimos também que as condições para que uma equação f de xy igual a zero defina y como uma função de x ou vice-versa é dado pelo teorema da função implícita. E aqui nós enunciamos esse teorema para uma função real de duas variáveis, ou seja, nós consideramos aqui uma função f definida em um aberto de R2, chegando em valores reais, e nós consideramos que essa função f tenha derivadas parciais contínuas, ΔF, ΔX e ΔF, ΔY, nesse conjunto aberto A, certo? Se um ponto x0 e y0 desse conjunto A satisfizer f de x0 e y0 igual a zero, ou seja, satisfaz essa equação, e além disso, a derivada parcial de f em relação a y, que a gente sabe que é contínua por hipótese, nesse ponto x0 e y0 for diferente de zero, então existem um intervalo aberto I que contém o x0 e uma única função f de x definida nesse aberto I que satisfaz o seguinte: o f de x0, esse f minúsculo de x0, é igual a y0 e f de x é igual a zero para todo x pertencente a y. Ou seja, nesse caso, essa função f define y como sendo uma função de x. E substituindo o x0 aqui em f, nós temos o y0, e aqui nós temos, substituindo o y por f de x, naquela equação, nós obtemos ainda a equação satisfeita, certo? Ou seja, nós isolamos o y. Por quê? Porque a derivada parcial de f em relação a y, nesse ponto x0 e y0 é diferente de zero. Esse vice-versa está associado aqui. Se a derivada parcial de f em relação a x fosse diferente de zero, então, se a derivada parcial de f em relação a x é diferente de zero, isso implica, então, que x define uma função implícita de y, ok? Então, é isso que significa esse vice-versa que a gente tem aí na tela. Além disso, esse teorema da função implícita garante o quê? Como existem as derivadas parciais, nós conseguimos derivar aquela função f em relação a x, ou seja, quem é dy dx é dado exatamente por menos a derivada parcial de f em relação a x sobre a derivada parcial de f em relação
a y. Isso nós já vimos lá naquela aula 24. Vamos agora estudar o seguinte problema. Aqui nós estudamos o teorema da função implícita para uma função real de duas variáveis, ou seja, uma f que toma valores em R2 e chega em R. Agora, vamos estudar o caso que nós temos duas equações e três incógnitas. Quais são as condições para que essas duas equações definam implicitamente y e z como uma função de x? Para isso, nós vamos considerar o seguinte: seja esse sistema aqui, ó, f de xyz igual a zero e g de xyz igual a zero. Como calcular as derivadas de y em relação a x e de z em relação a x, já que nós conseguimos escrever y e z em função de x? O que diz o teorema da função implícita com duas equações e três variáveis? Se a gente considerar duas funções f e g de classe C1 definida em um aberto de R3, que a gente está agora aqui com três variáveis, tomar um x0, y0, z0 pertencente a esse aberto U de R3, de forma que esse x0, y0, z0 seja uma solução desse sistema de duas equações. Então, se a matriz jacobiana do par FG em relação a YZ, calculada no ponto x0, y0, z0, for diferente de zero, então nós conseguimos escrever tanto y quanto z em função de x. Então, a ideia aqui, nesse primeiro caso, em que a gente tinha uma função de R2 em R, se eu quero escrever y em função de x, eu preciso que a derivada parcial de f em relação a y seja diferente de zero. Agora, no caso que nós temos mais variáveis, para eu poder escrever y e z em função de x, então eu preciso que o jacobiano dessas duas funções aqui, em relação a y e a z, que são as funções que eu quero escrever em função de x, seja diferente de zero. Então, aqui nós temos um jacobiano, um determinante jacobiano. Isso nos dá uma matriz quadrada porque nós temos duas funções, ou seja, duas componentes, sendo derivada em relação a duas variáveis. Então, nós teremos uma matriz 2 por 2, basta calcular o determinante. Então, se esse determinante for diferente de zero, existem um intervalo aberto, I de R, que contém o x0, e um aberto V de R2, de tal forma que I cartesiano V esteja contido no domínio dessas duas funções f e g aqui, e de forma que para cada x nesse intervalo I, y e z se escrevem de forma única como uma função de x. Que satisfazem esse sistema para todo x pertencente a I. Como uma consequência, y0 vai ser o y de x0, z0 vai ser z de x0, e f de x, y de x, z de x é igual a zero, e g de x, y de x, z de x é igual a zero. E, além disso, como que nós calculamos as derivadas de y e de z em função de x? Então, a derivada de y em relação a x é menos o determinante do jacobiano de fg em relação a x e a z, sobre o determinante do jacobiano de fg em relação a y e a z. Ou seja, aqui nós temos, ó, eu quero derivar y em relação a x.
Z é a outra função que se escreve em função de x, certo? Então, nós vamos mantê-la, ó, fixa. Ela não vai variar. Então, eu vou colocar, vou derivar primeiro em relação a x e depois em relação a y. No denominador, vai sempre aquele jacobiano que é diferente de zero da hipótese do teorema, certo? E a derivada de z em relação a x é, como y é a outra função, então nós deixamos y fixa, ó. Deixei y fixa e vou variar o x e o z. Então, aqui eu derivo em relação a x e eu derivo em relação a z e faço o quociente desses determinantes jacobianos, certo? Vamos ver um exemplo. Nós temos o ponto 1 menos 1, 2, pertencente à superfície de equação x² vezes y² mais y² igual a 5, e x menos y ao quadrado mais y² igual a 5. Então, aqui nós temos desenhado, esboçado, em azul, a superfície x² vezes y² mais y² igual a 5, e em vermelho, a superfície x menos y ao quadrado mais y² igual a 5. E aqui nós temos em amarelo o ponto que está exatamente na interseção. A ideia aqui é mostrar que a curva, que numa vizinhança desse ponto, em uma vizinhança desse ponto aqui, a curva de interseção dessas duas superfícies pode ser descrita por um par de equações y e z que dependem de x. Ou seja, se nós considerarmos aqui essa curva de interseção, essa curva aqui, ó, em amarelo, em uma vizinhança desse ponto, nós conseguimos escrever esse pedacinho aqui de curva na forma y igual a y de x, z igual a z de x. E como que a gente consegue escrever isso? Bom, é o que a gente tem que mostrar. Se a gente verificar que as condições do teorema da função implícita estão satisfeitas, nós temos esse resultado, certo? De fato. Vamos chamar de f de x, y, z essa função, e vamos igualá-la a zero. E vamos chamar de g de x, y, z essa função, e vamos igualá-la a zero. Então, nós temos esse sistema, e verificando, ó, tendo o sistema de equações aqui, basta verificar que o jacobiano desse sistema, calculado no ponto, é diferente de zero. Se isso acontece, eu consigo escrever y e z em função de x. Então, vamos verificar. Jacobiano de fg em relação a yz. Derivada parcial de f em relação a x. Eu já estou calculando num ponto genérico x0, y0, z0. Então, nós vamos ficar com 2x0 quadrado y0. Derivada parcial de f em relação a z. Então, nós temos 2x0 ao quadrado z. Derivada parcial de f em relação a y. Menos 2x0 menos y0, mais 2y0. E derivada parcial de g em relação a z, que dá zero. Calculando esse determinante, nós temos essa expressão aqui. E substituindo x0, y0, z0 pelas coordenadas do ponto 1, menos 1, 2, substituindo essas coordenadas lá naquele determinante jacobiano, nós temos 24, que é diferente de zero. Portanto, pelo teorema da função implícita, é esse pedacinho de curva aqui, que é a interseção dessas duas superfícies, é escrito de forma única, com dados pelas equações y igual a y de x e z igual a z de x. Ou seja, esse sistema aqui
possui uma única solução, próximo do ponto de coordenadas 1, menos 1, 2, dadas pelas equações y, que depende de x, e z, que depende de x. Certo? Bom, vejamos agora esse outro exemplo. O sistema de equações x mais y igual a uv e xy igual a u menos v define x e v como funções de u e y. Ou seja, nós conseguimos escrever x como sendo x de uv e uy e v como sendo v de uy. Mas isso só ocorre quando 1 mais uy é diferente de zero. O exercício pede para a gente calcular as derivadas parciais dessa função x e dessa função v em relação a u e a y, respectivamente. Certo? Então, como que nós vamos proceder? O exercício já está afirmando que nós conseguimos escrever x e v em função de u e y. Ou seja, tendo considerado esse sistema de equações aqui como sendo um sistema em funções f e g iguais a zero, o determinante jacobiano foi diferente de zero. A gente vai verificar que isso é verdade. Então, reescrevendo aquele sistema da forma f de x, y, u, v, como sendo x mais y menos uv igual a zero, e g de x, y, u, v, como sendo x, y menos u mais v igual a zero, vamos calcular o jacobiano desse sistema em relação às variáveis que a gente quer escrever em função de u e y, ou seja, em relação a x e a v. Então, aqui nós temos que calcular derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a v, derivada parcial de g em relação a x e derivada parcial de g em relação a v. Então, calculando essas derivadas parciais, derivada parcial de f em relação a x é 1, derivada parcial de f em relação a v, menos u, derivada parcial de g em relação a x é y, e derivada parcial de g em relação a v é 1. Calculando esse determinante, nós temos 1 mais o y, que por hipótese é diferente de zero. A hipótese aqui nos diz que 1 mais o y é diferente de zero. Portanto, como esse jacobiano é diferente de zero, segue do teorema da função implícita que nós conseguimos escrever x e v em função de u e y. Agora, a gente precisa calcular essas derivadas parciais aqui. Calculando a primeira derivada parcial. Então, quem é a derivada parcial de x em relação a u, que é a primeira coordenada? Vai ser um quociente, né? Então, é menos o jacobiano de f em relação a g sobre... Quais são as variáveis aqui? Então, pelo teorema, nós temos no denominador o jacobiano em relação às variáveis com as quais a gente quer escrever em função. Então, nós queremos escrever x e v em função de u e y. Então, no denominador, sempre vai ter o jacobiano de f e g em relação a x e v. Agora, aqui no numerador, vai variar em relação à variável que nós estamos derivando. Então, como que a gente vai escrever? Quem que é esse jacobiano que está no numerador? Devemos fixar a segunda função e aqui nós colocamos
a variável com a qual nós estamos derivando. Então, aqui, se nós temos U, aqui vai ser U. E como aqui nós temos X, aqui deve aparecer o X. E a outra variável, V, aqui, ela não muda, certo? Porque é a outra função que nós estamos derivando. Depois a gente constrói as próximas derivadas para fixar, ok? Então, basta calcular o jacobiano de f e g em relação a u e a v. Derivada parcial de f em relação a u menos v. Derivada parcial de f em relação a v menos u. Derivada parcial de g em relação a u menos 1, e derivada parcial de g em relação a v dá 1. Esse determinante vale menos v menos u, ou seja, menos u mais v. Portanto, voltando aqui, eu vou completar em outra cor, nós temos menos, aqui, menos u mais v sobre 1 mais o y, ou seja, u mais v sobre 1 mais o y. Derivada parcial de x em relação a y, vamos escrever aqui a fórmula, é jacobiano de f e g em relação. Então, aqui nós derivamos em y e fixamos a outra variável, que é função, e dividimos pelo jacobiano de fg em relação a x e a v. Eu vou deixar aqui para vocês terminarem, fazerem as contas, para obter menos 1 mais o x sobre 1 mais o y. Derivada parcial agora de v em relação a u. É menos o jacobiano de f em relação a g sobre... Agora, a outra função que nós temos que fixar é o x. E aqui derivar em relação a u sobre o jacobiano de f em relação a g sobre del x v. Então, basta a gente calcular aqui o jacobiano de f, g em relação a x, u, que nós temos derivada parcial de f em relação a x, dá 1. Derivada parcial de f em relação a u, menos v. Derivada parcial de g em relação a x dá y, e a derivada parcial de g em relação a u dá 1. U. Portanto, nós temos 1 mais vy. E, portanto, aqui nós temos menos 1 mais vy dividido por 1 mais uy. E, para finalizar, del v, del y é menos o jacobiano de f e g em relação a x, y, sobre o jacobiano de f, g em relação a x, v. E, para vocês conferirem, nós obtemos y menos x sobre 1 mais o y. Ok? Ótimo. Agora, vamos falar sobre a função inversa. Para falar sobre função inversa, nós precisamos falar quais são as condições para que uma função possua
inversa, né? Nós vamos concluir no final de que o teorema da função implícita implica o teorema da função inversa, né? Dada uma aplicação f de Rm em Rn, então nós estamos num espaço de dimensão m, chegando no espaço de dimensão n. Quais as condições para que ela possua inversa? Para que uma função possua inversa, ela precisa primeiro ser injetora. O que é ser injetora? Que dados x1, x2 em Rm, a imagem de x1 deve ser igual à imagem de x2. E se isso acontecer, se f for injetora, então o fato de f ser injetora implica que o m é menor ou igual a n, ou seja, o domínio tem que ter dimensão menor ou igual que o contradomínio. Por outro lado, f também deve ser sobrejetora, ou seja, para qualquer y do meu contradomínio, deve existir um x do domínio, de forma que o y é igual a f de x. E dessa forma, nós temos m maior ou igual a n. Então, qual é a conclusão? Para que a função f possua inversa, ela deve ser bijetora. E se ela for bijetora, então ela admite inversa e o m deve ser igual a n. Então, se a gente está tratando de função inversa, primeiro de tudo, o que é necessário que aconteça? Que nós trabalhemos com funções de Rm em Rm, ou Rn em Rm. M deve ser igual a N. Nós devemos trabalhar em espaços de mesma dimensão. Ok? Então, fazendo uma observação, se nós temos T, uma transformação de Rn, definida num aberto U de Rn, o conjunto T de U é a imagem do conjunto U pela transformação T. Certo? Se nós restringirmos o contradomínio de T ao seu conjunto imagem, então nós temos uma função sobrejetora. Ou seja, se eu considero essa função T definida de U em T de U, essa função é automaticamente sobrejetora. Certo? Porque eu estou restringindo o contradomínio dela à sua imagem. E a partir de agora, nós vamos trabalhar com transformações de R2 em R2. Vamos enunciar o teorema da função inversa de R2 em R2. Se a gente considerar aqui x e y, duas funções de classe C1, nas variáveis u e v, ou seja, x é um x de uv, y é um y de uv, com uv pertencente a um aberto U de R2, e U0, V0 pertencer a esse domínio, nós consideramos o sistema f de x, y, uv igual a x de uv menos o x, igual a zero, e o g de x, y, uv igual a y de uv menos y igual a zero. Então, essas coordenadas aqui, x, y, que dependem de u e v, eu considero o sistema de equações definidas por elas. Esse sistema, nós utilizamos um sistema parecido com esse lá no teorema da função implícita. Se eu calcular o jacobiano desse sistema, ou seja, nas variáveis x e y em relação a uv, que é o mesmo que calcular o jacobiano de fg nas variáveis u e v, e ele for diferente de zero, então eu consigo escrever, pelo teorema da função implícita, vão existir funções u e v que dependem de x e y, ou seja, nós estamos considerando esse jacobiano em relação a u e v. Então, e se esse jacobiano é diferente de zero, pelo teorema da função implícita, eu consigo escrever de forma única u e v como funções de x e y. Mas, a princípio, x e y que eram funções de u e v. Então, eu consigo trocar, escrever u e v em função de x e y. Ou seja, nós estamos invertendo
as variáveis. Ou seja, eu consigo obter funções U e V também de classe C1 que satisfazem esse sistema aqui. Em outras palavras, nós temos o teorema da função inversa, que diz o seguinte: se T é uma transformação de classe C1 em um aberto ômega de R2, escrito e dada pela seguinte forma: T de UV é igual a XY, ou seja, X de UV e Y de UV. Se o jacobiano dessa transformação for diferente de zero em relação a U e a V, então eu consigo escrever X, U e V em função de X e Y. Ou seja, a função T é injetora em U, ou seja, U é uma vizinhança desse ponto 0V0, e o V é T de U. Então, eu consigo escrever o quê? Uma função T que sai de U em T de U, que é injetora. Mas se eu estou restringindo o contradomínio à imagem, então ela é também sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora sobre sua imagem, ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela admite uma inversa numa vizinhança do ponto U0, V0. E além disso, essa inversa é também de classe C1, já que a função t é de classe C1, e o jacobiano da inversa é o inverso do jacobiano da função t. Então, o que diz o teorema da função inversa? Diz que se nós temos uma transformação e o jacobiano dessa transformação é diferente de zero, então, localmente, ao redor de um dado ponto, o 0, V0, essa função admite uma inversa. É isso que diz o teorema da função inversa. Então, vamos ver esse exemplo aqui e aplicar esse teorema da função inversa. O exemplo diz o seguinte: considerando a transformação t de R2 em R2, dada por t de uv igual a xy igual a x de uv, y de uv, como sendo u menos uv e uv, verifique que t admite inversa em uma vizinhança do ponto U0, V0. Para verificar que admite inversa, basta calcular o jacobiano da t em relação a u e v e verificar que é diferente de zero no ponto 1, 0. Então, quem é o jacobiano de t? Vamos calcular a princípio num ponto U0, V0. Então, é derivada parcial de t em relação a u, né? T1, no caso, que é x, e derivada parcial de x em relação a v, derivada parcial de y em relação a u, e derivada parcial de y em relação a v. Aqui nós temos 1 menos v0, menos u0, v0, u0, que é igual a, calculando o determinante, u0 vezes 1 menos v0, mais u0, v0. Calculando esse jacobiano no ponto 1, 0, nós temos 1 vezes 1 menos 0, mais 1 vezes 0, que é 1, que é diferente de 0. Portanto, o teorema da função inversa implica t é localmente invertível no ponto 1, 0, ou seja, existe um aberto ao redor do ponto 1, 0, no qual a função, a transformação t admite uma inversa. E qual que é essa inversa?
Como que nós calculamos essa inversa? Então, vamos calcular t a menos 1 de xy. Então, nós temos que u menos uv e uv é igual a xy. Isso nos dá o seguinte sistema. X é igual a u menos uv e y igual a uv. Como nós estamos ao redor do ponto o 0v0, que é igual a 1, 0, então nós podemos assumir que o u é diferente de 0. Se o u é diferente de 0, então nós podemos escrever v como sendo y sobre u. Então, se v é y sobre u, substituindo na primeira equação, nós temos u menos u vezes y sobre u igual a x. Isso implica que u menos y é x, ou seja, u é igual a x mais y. Portanto, o v, que é igual a t a menos 1 de xy, é igual a x mais y sobre x mais y ao redor de x0, y0. E quem é x0, y0? x0, y0 é substituir as coordenadas de u0, v0. Então, é 1 menos 1 vezes 0 e 1 vezes 0, que é também o ponto 1, 0. Ou seja, aqui nós concluímos que ao redor do ponto 1, 0, essa transformação aqui de R2 é invertível e a expressão da sua inversa é essa daqui. Ok? Aqui eu deixo para vocês a referência utilizada para essa aula, que é a mesma para a parte 1. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, perguntem para os seus professores nos fóruns e nas aulas síncronas.